Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e vocês estão assistindo a mais um vídeo do canal Ei Bardo. E esse mais um daqueles benditos vídeos de recebidos. Estaremos vendo agora todos os álbuns, os CDs que eu adquiri no mês de dezembro de 2022 e compartilhar então, conversar um pouco sobre eles. Mergulhos nele como um peixe, me enterrar nele como um tatu e jogá-lo para o alto para chover na minha cabeça. Após uma passada no centro, então, no dia 9 de dezembro, estamos nos encaminhando para o Natal. Eu encontrei um grandíssimo CD aqui para minha coleção, que é o Ao Vivo em Buenos Aires de 96 do Rata Blanca. Consegui lacrado ainda aqui dessa reedição da Polygram, que foi o primeiro registro ao vivo da banda, logo que o Adrian Barilari voltou para a banda no lugar do Mário Ian. Então é o primeiro registro entre El Cielo e El Inferno, que tinha, né, o Mário Ian. E aqui já é um registro então com o Adrian Barilari, que para mim é a voz do Rata Blanca. Na capa aqui a gente tem o Walter Giordino aqui fazendo uma pose, né, ajoelhado, o senhor dono da banda. Galerinha, dia 13 de dezembro, acabei de receber estes pacotes aqui que nós vamos abrir agora. Vamos ver o que são. Então, começando aqui com um grande clássico do heavy metal americano, temos aqui Hail to England, disco do ano que eu nasci, disco de 84 do Manowar, terceiro disco de estúdio da banda. Aqui tem alguns clássicos bem legais, como Blood of My Enemies, que é uma das músicas mais legais que eu gosto deles, Kill With Power, Hail to England, Arm of Mortals, enfim, uma época bem legal da banda. Esse aqui, então, versão acrílica alemã, disco de época, com encarte aqui, simples com as letras. Então, bela aquisição para a coleção. E o próximo item, um item que eu achei muito legal. Vou dizer que eu nem me liguei muito na existência dele, mas é uma banda que eu já mostrei, né, nos últimos meses, que eu tenho adquirido vários itens. Então é Nocturnal Rites, aqui com Lost in Time. Essa aqui é uma compilação de 2005, em que juntam os dois primeiros álbuns da banda, o In a Time of Blood and Fire de 95, aqui a capa, e Tales of Mystery and Imagination de 97, aqui a capa. E esta versão aqui é recheada de demos, né, e versões extras. Aqui então em encarte temos as duas capas dos dois primeiros álbuns da banda. Antes disso eles tinham lançado apenas demos. Esse Tales of Mystery and Imagination, vale frisar que ele é mais conhecido por esta capa aqui, não pela que eu mostrei aqui no álbum, que é a primeira capa. E outra informação também interessante é que não é o vocalista, o loiro, né, mais conhecido nos últimos álbuns, mas o vocalista aqui desses álbuns é o Anders Zachrisson, lead and back vocals. Aqui uma foto da formação da época, então, com o vocalista anterior. E esse aqui é o vocalista atual, que a gente curte tanto. Então, álbum duplo, bem interessante, né, já que os dois primeiros álbuns são meio complicados de se achar. O segundo, o Tales of Mystery, nem tanto, mas o primeiro, em A Time of Blood and Fire, que, se não me engano, esse a banda seguia uma linha mais de black metal, aí já era mais complicado. Continuando então aqui com os pacotes. Um lote de compras que eu costumo fazer normalmente quando eu foco em um álbum. Então eram 3 álbuns à venda e tinha um que eu queria muito na minha coleção e o valor compensava. Então deixa eu mostrar para vocês quais são os álbuns que vieram aqui. Rabbit Don't Come Easy, do Halloween, versão nacional, Nuclear Blast. Theatre of Salvation, do Edguy, disco de 99 e meu álbum favorito do Edguy. E o álbum que eu realmente queria do lote, que é o Reign in Glory, do Majesty, essa banda estilo Manowar. Este álbum aqui tem Into the Stations, que é a melhor música que essa banda já gravou. Muito feliz de estar tendo esse álbum, que acabou se tornando um tanto quanto difícil de se encontrar. Não sei se raro, mas difícil. Caixinha um pouco quebrada, mas depois eu troco. E para aproveitar o frete, eu acabei pegando mais um item aqui, que veio junto, que é o segundo álbum da banda Avenged Sevenfold, que deve ser uma regravação. Ela vem com essa luva aqui. Aqui tá então a capa do disco.
música é de 2003, mas eu não sei de que ano é essa possível regravação. Aqui a foto dos rapazes quando eles ainda eram emo-core. É uma banda que eu gosto bastante. Começo a gostar mais na real a partir de Streets of Evil, até o Hail to the King. O último eu não sou muito fã. Mas então está aqui 4 álbuns deste lote. Aí, como eu comentei, né, eu peguei este lote por estes dois e esses aqui futuramente irão a Brick. E para finalizar, vamos abrir esta caixa aqui. Compra da Black Friday que eu fiz na Valhalla Music. Então, são alguns itens, mas nada tão exclusivo que eu vou explicar. Deixa eu abrir eles. Na verdade, a maioria das coisas que eu tenho aqui são reposições. E eu vou explicar o que é essas reposições. Ó, porque eu digo para ter cuidado com o estilete. Cortezinho superficial, mas aquele que sangra bastante. Então tá, nessa compra aqui veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 CDs. Dois que são novos realmente na coleção. Milk Gand, com o álbum Old Music Tales, banda de black, power, epic, symphonic metal, banda de um cara só. Queria já há algum tempo na minha coleção, então peguei. E o EPzinho aqui do Unisonic, banda do nosso queridíssimo Michael Kiske, meu vocalista favorito, como muitas pessoas sabem. Peguei mais para ter para completar a discografia, sendo que ainda me falta o ao vivo. Mas também é um preço muito legal ali de Black Friday, por que não? E agora, esses 7 itens aqui: Virtua Empire do Crystal Ball, Holy Hell do Rob Rock, Tools of Destruction do Thunderstone, Evolution 4.0 do Thunderstone, e Argus com To Be or Not To Be, Maniacal Renderings do John Oliva Spain e Completion Makes the Tragedy do Cold Siege. Esses álbuns aqui, todos eu já possuo, tem na minha coleção e tal, mas foi numa época em que eu escrevia para um site, fazia resenhas e eu recebia os discos da gravadora, eu recebia os discos com os encartes furados, que era o que as gravadoras faziam na época. Algumas ainda recortam o código de barras do encarte. Esses aqui eu dei a sorte de eles não fazerem isso, mas olha só aqui o furo, ó. Ó. Tá, 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 tá. Só esses dois exemplos para vocês entenderem. Furadinho também, ó. Então, como a Valhalla estava com esses itens com os preços muito bons, muito baixos, eu resolvi, vou substituir os encartes aqui, né? Ter a versão com os encartes inteiros. Apenas por capricho, porque musicalmente falando é o mesmo disco. E, obviamente, vou botar para Brick esses furadinhos. Tem gente que não se importa com os furos. Eu, por um tempo, não me importei. Agora, depois de velho, eu comecei a me importar. Mas, por isso, estou trazendo, então, para minha coleção estes álbuns. Então, dando uma contextualizada, o Thunderstone, banda finlandesa de power metal. O Tools of Destruction é o terceiro álbum e o Evolution 4.0 é o quarto. Eles têm mais 2 depois. Rob Rock, esse aqui é dos anos 2000, de 2005, da época que mais ou menos que ele participou da Vantage, então tem aqui a participação do Tobias Sammet também. Baita álbum de power metal, Rob Rock canta pra uma caralha. Esse aqui é o projeto do Thomas Stout, quando ele saiu do Blind Guardian, né? Além do Savage Circus, ele fez essa banda aqui com alguns integrantes do Blind Guardian também. No baixo é o irmão do Oliver Hartman, né? Que foi o baixista contratado do Blind Guardian, e o tecladista contratado do Blind também. E no vocal, Bjorn Strid do Soilwork. Então é um projeto bem diferente de Blind Guardian. Eu não acho esse CD tão bom assim, diga-se de passagem, mas está aqui então ele com o encarte fechado. Power Metal mais direto, com o John Oliva cantando, esse, né, o vocalista e compositor Savatage do Trans-Siberian Orchestra. Esse disco aqui é muito bom, um dos meus favoritos dessa banda solo dele, Through the Eyes of the King. Eu lembro que eu escutei essa música e fiquei alucinado, não era o que eu esperava. Esse aqui é um projeto meio progressivo que conta com o Mac Threshold e é um som muito legal também. Ele cantando soa super teatral aqui nesse disco. Como eu disse, né, vai uma vibe meio prog, meio alternativa, meio tradicional. É um som bem interessante de se ouvir. Se não me engano, eles têm 2 álbuns, 2 ou 3. Esse foi o único assim que me agradou, os outros eu ouvi meio que por cima.
E mais uma banda aqui, que é aquelas bandas que misturam hard rock e power metal. Se não me engano, essa banda é da Suíça. Álbum de 2002, então, Crystal Empire. Bom, seguindo então, quarta-feira, dia 21 de dezembro. Vamos abrir? Temos aqui então 2 álbuns novos para a coleção. Um de uma banda que já apareceu recentemente. O álbum de 2006 da banda do Axel Rudpell, Mística. Esta banda aqui de power metal, hard rock, heavy, enfim, uma banda bem legal, com um baita vocalista que é o Johnny Ghioli. Eu gosto bastante dessa época aqui da banda, principalmente dessa formação, ainda com o Mike Terrana nas baterias. Então aqui a fotinha da banda. Versão nacional da Hellion, então, caixa acrílica. E o segundo álbum, então, é o Build to Last, álbum de 2016 do Hammerfall. É um álbum que eu não ouvi muito da banda. O Infected me perdeu de vez. Eu já não vinha ouvindo muito a banda, né? Desde do Threshold. O Infected, então, foi horrível. É um álbum que eu não consegui gostar. O Revolution voltou, assim, um pouco, né? Para aquela vibe que eu gosto do Hammerfall. E esse aqui manteve. É o primeiro álbum do baterista David Wallin. Esse rapaz novo aqui, que entrou no lugar do Anders Johansson. Até gostei desse novo baterista. Ele veio com uma pegada mais animada. O Anders é um bom baterista, mas que não tem grande destaque assim musicalmente. E essas músicas aqui, embora se mantenham bastante aquele clichê do Hammerfall, são músicas boas, né? O Hammerfall, ele entrou naquele clichê, naquela fórmula de fazer sempre as mesmas músicas, mas de uma maneira legal que a gente acaba gostando bastante. Então tá aqui as 2 novas aquisições do dia, ainda em dezembro. Dia 23 de dezembro, véspera de Natal. Estive na Zeppelin, loja do Alexandre, novamente. Fiz aqui algumas comprinhas de Natal para mim mesmo. E peguei alguns CDs aqui ainda neste ano. O Deceivers, o álbum mais recente da banda Arch Enemy, deste ano, né, de 2022, com essa belíssima capa aqui. Versão nacional aqui pela Voice com a Rock Brigade Records. Então, a caixa acrílica com uma sleeve aqui de papelão com a capa. Muito bonita essa capa, como eu comentei. E é um álbum que tem se destacado bastante. O que eu ouvi das músicas de trabalho desse álbum, eu gostei bastante. A banda tá com um apelo bastante melódico, né? A banda já tem, né, uma pegada bastante melódica, por se tratar de um som do black metal melódico europeu, uma banda da Suécia. Mas eu senti nessas músicas de trabalho um pezinho ali no power, coisa que me agradou bastante, né? Ali em harmonias e um pouco assim dos ritmos das músicas. Então, um estilo que eu tenho ouvido bastante, o black metal melódico. Temos aqui Arch Enemy. E ainda aquele black que mistura todos os tipos possíveis de som. É uma banda de progressivo, de doom, de black, de heavy, até de metal alternativo. Também de 22. Comprei o Halo do Amorphis também. Outra capa bem bonita aqui. Banda finlandesa, né? De uma mistura de sons. Uma capa bem bonita também, uma arte bem legal aqui. Versão nacional da Shinigami Records Digipack. Uma banda também que eu tenho gostado bastante. Então, Halo aqui do Amorphis, para a pilha dos Death Melódico. E agora, indo de vez para o Power Metal. Também deste ano, ó, essas compras aqui foram bem focadas, né, em álbuns lançados esse ano. Encontrei a versão nacional Digipack também na Shinigami Records, do álbum Survive, do Stratovarius. Então essa belíssima capa aqui. E um trabalho muito bom também. Já escutei esse disco algumas vezes, ainda não parei assim para ouvir com tantos detalhes, com tanta atenção, mas é um álbum que eu gostei bastante. Já é muito referenciado pelo meio como o melhor álbum dessa formação atual. O próprio Timo Tolkien elogiou bastante esse álbum. O que eu ouvi e lembro bastante, realmente eu gostei bastante. Eu acho que eles estão indo para uma linha assim, de um som mais épico. Não estão explorando tanto quanto exploraram nesses últimos álbuns, mas eles estão se encontrando mais naquela linha do power metal mais feliz e alegre que eles fizeram por muitos anos, até antes do Polaris. Acho que até antes, né? O Stratovarius ele é um pouco mais obscuro. E eu peguei este álbum aqui, do Elven King. E, por último, uma banda completamente melódica, power folk metal italiano. Peguei, então, o Reader of the Runes, parte 1, né? O Divination, do Elven King. Eles já estão anunciando a continuação desse álbum, que vai ser o Reader of the Runes Rapture, que vai ser lançado no ano que vem. Mais alguns meses aí.
Mas esse aqui então de 2019, já tem 3 anos desde o último lançamento de estúdio da banda, versão também nacional da Shinigami, em acrílico, aqui com o seu panfletinho falando um pouco do álbum, completando então os 4 discos comprados nesta data muito feliz então. 27 de dezembro, aqui algumas entregas atrasadas do Papai Noel. Vamos abrir e dar uma olhada no que chegou. Recebendo aqui então uma tríade alemã, uma tríade do Power Metal alemão, com Gamma Ray, Blind Guardian e Hammerfall. Vamos por partes então. O primeiro item aqui que eu quero mostrar é o Majestic do Gamma Ray. Esse álbum aqui ele é de 2005, 2006, 2005. É um álbum bastante polêmico, muitas pessoas não gostam dele. Eu gosto, eu particularmente acho que aqui tem algumas músicas bem legais, mas em compensação também eu acho que é o último álbum do Gamma Ray que eu realmente ouvi inteiro e curtia. My Temple, Fight, Blood Religion, Majesty, Revelation, cara, muitas músicas legais. Aqui ainda na época áurea da banda, né, que contava com o Dan Zimmerman na bateria, Kai Hansen cantando todas as músicas. Aqui então a rapaziada, esse disco aqui ele é nacional. Ele foi lançado pela Century Media aqui no Brasil. Seguindo então, mais um CD de uma banda alemã, como eu disse no início. Esse aqui então é o Imaginations from the Other Side Live, versão nacional lançada pela Shinigami Records, aqui com o panfletinho dobrado. E esse álbum aqui que é a comemoração de 25 anos do Imaginations from the Other Side. A banda lançou então o disco, né, referente ao disco ao vivo. Ele foi gravado em 2016. Então são todas as músicas do disco Imaginations from the Other Side ao vivo aqui neste show. Não acho bonita essa capa. Eu acho que eles deixaram... Eu não sei se a ideia era deixar simples ou não, né, mas pegaram só aqui o bandolim. Aqui botaram um esqueminha aqui com os dragõezinhos, mas eu acho que uma capa comemorativa para um álbum do nível de Imaginations from the Other Side tinha que ser muito mais bonita. Então, um encarte que deixa um pouco a desejar, mas um álbum que é bem interessante aí da banda. E fechando então os nossos itens da Alemanha, Gates of Valhalla, do Hammerfall. É um show da banda ao vivo em 2012. É um CD duplo com as músicas, né, para ouvir, e o DVD com o show do Hammerfall. Tem aqui um encarte bem completo aqui com fotos. Versão nacional da Nuclear Blast com a Laser Company. E esse DVD é bem interessante porque ele tem a participação de diversos ex-integrantes da banda. Nós vamos ter aqui o Stefan Elmgren, que foi guitarrista da banda, né, para mim na melhor época da banda. Tem o vocalista Michael Stane, do Dark Tranquillity e do The Halo Effect, que foi o primeiro vocalista do Hammerfall. Temos o Jasper Stromblad, que é o guitarrista fundador do In Flames, do Syra e do The Halo Effect, também fundou o Hammerfall aqui. Tem a participação também de um grupo aqui meio coral, que é o Time Cans, provavelmente um grupo feito para esse especial nas últimas músicas. Então muita música legal aqui, é ao vivo, né? Então eles vão tocar clássicos, desde Hearing the Call, Elements Necessary, Riders of the Storm, Crimson Thunder, Renegade, Bloodbound, Last Man Standing, Always Will Be, uma balada que eu gosto bastante deles, Still Meet Still, The Dragon Lies Bleeding, Let the Hammer Fall, The Temporal Flame, Glory of the Brave, minha música favorita deles, Hammerfall, Hearts on Fire. Eu acho que esse aqui é o melhor registro ao vivo deles, entre outros que são bem interessantes. Essa banda virou um Ctrl-C, Ctrl-V dos álbuns, mas eles têm músicas muito empolgantes, principalmente ao vivo. E vamos agora então para essa segunda caixa que veio junto. As duas foram recebidas no mesmo dia, essa aqui veio do Mercado Livre. E vindo então aqui, são 4 CDs, mais um grande nome no metal alemão, com Gravedigger, Tons of War, aqui a versão remasterizada de 2006, que eles remasterizaram os primeiros álbuns deles, né, vem com esse selinho aqui na capa, dá uma estragada na capa, mas dá uma melhorada nas músicas. Então, versão alemã do Tons of War do Gravedigger, primeiro grande álbum da banda, né, o primeiro álbum da trilogia deles, onde contém talvez um dos maiores hits da banda, que é o Rebellion, The Clans Are Marching. Essa bela capa aqui do nosso gaiteiro,
de folha aqui no meio de um campo de batalha, vestido de escocês. E o álbum que eu não tinha ainda para completar esta trilogia. Então agora a trilogia Gravedigger, check it. Consegui um outro álbum também difícil de achar, que eu já estava há um bom tempo atrás, que é o Tattooed Millionaire do Bruce Dickinson, primeiro álbum solo do Bruce Dickinson depois de deixar o Iron Maiden, nos anos 90. Esse disco aqui é de 90, eu acho, 90, 91? 90. E o disco também que descobriu o Janek Gears. Aqui a fotinha do rapaz, antes de ter ido para o Iron Maiden. Outro álbum aqui desse pacote, então, a banda Treasure Seeker, com o álbum A Tribute to the Past. Esse disco aqui ele foi lançado no Brasil pela Mega Hard, então era um álbum que eu tinha bastante curiosidade em conhecer. E eu não sei se isso aqui é uma banda ou um projeto, não tem grandes músicos assim de renome, mas tem o vocalista Olaf Hyer, um dos mais esquecidos vocalistas do metal melódico. E esse projeto aqui, pelo que eu entendi, é um grande tributo a bandas de white metal. Então vai ter tributos de diversas bandas europeias, né, que fazem um metal na linha do white metal. E eu não sei se isso é uma banda ou um projeto, como eu falei, mas eu sempre quis conhecer bastante por causa do vocalista, o Olaf Hyer. Eu gosto muito do timbre de voz dele, e é uma pena que ele não conseguiu se destacar mais no mercado. E encerrando então, por último, mas não menos importante, o meu disco favorito dessa grandiosíssima banda de hard rock, agora um tanto quanto pop, que é o Have a Nice Day do Bon Jovi, a capa do adesivo. Por sinal, lá pelos meados dos anos 2005, 2006, eu acho que foi um dos álbuns que eu mais ouvi na minha vida. Na minha opinião, esse álbum aqui só tem música boa. E pode não ter os grandes hits, né, de hard rock deles, mas é o álbum mais redondinho, na minha opinião, e como eu comentei, o que eu mais ouvi da banda. Versão nacional, então, de 2005. E um álbum que demorou bastante para entrar aqui na coleção, mas finalmente está chegando, então, Bon Jovi. E chegamos no dia 30 de dezembro, recebi este pacote, muito possivelmente e provavelmente a última compra aqui para a coleção em 2022. Vamos abrir então, eu quero mostrar para vocês que item é. É um item bem especial aqui para a coleção. E abrimos então outro daqueles álbuns muito bem embalados. Gostamos disso, mas realmente é uma dificuldade para resgatar ele de seu pacote. E o álbum em questão, então, é Poetry for the Poisoned, do Kamelot. Álbum de 2010 e último álbum do nosso grandiosíssimo Roy Khan. E este disco aqui, ele é um digipack. Ele é um digipack importado, ele é americano. Ele tem um bonus track de House on a Hill, Uncut Version. E ainda tem um DVD aqui de brinde. Esse DVD tem diversos bônus, tem videoclipe, tem entrevistas, algum pequeno documentário, então bastante gravação, bastante material da época do lançamento do álbum. Uma das capas mais legais que o Kamelot fez, né? Mas então mais um item aqui para quase completar a discografia do Kamelot. E fechar então, como eu falei, de uma maneira bem especial esse ano de 2022, um álbum difícil de se encontrar, aqui no Brasil pelo menos está sendo um pouco difícil, mas ainda uma versão bem interessante de digipack ainda com vários bônus. É isso aí então, pessoal, agradeço toda a atenção e o tempo que vocês disponibilizaram para passar comigo por todos esses itens aqui recebidos no mês de dezembro. Convido vocês também a já ficarem atentos aos itens de janeiro. Quero convidar vocês também a conhecerem o Instagram do Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção, e conhecer também as playlists do Spotify que eu crio, adicionando músicas de bandas e álbuns que são apresentados nos nossos vídeos. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos e desde já um forte abraço aqui do Eibardo.